Olá, meus amigos, meu nome é João Carlos Pericho, eu sou instrutor de trânsito da Autoescola Educar de Arcos, né? Conforme nós combinamos, a gente está inaugurando aí a primeira aula do curso de legislação, tá ok? Então, você vai receber aí, né, ou vai poder acessar essas aulas. Elas vão estar divididas, cada matéria, gente, do curso de legislação, vão estar divididas em várias aulas. A gente optou por não fazer uma aula muito extensa, para facilitar. Às vezes você tem 10 minutos de café na sua empresa, 15 minutos, é o tempo para você ouvir uma aula e você vai estudar exatamente o que você precisa. Se eu faço um vídeo de 1h30, 2 horas, primeiro, se torna um vídeo cansativo, sem muito foco, e você não vai ter paciência para assistir, e às vezes nem um tempo tão grande de 1h30, 2 horas para poder assistir. Então, nós fizemos a opção em dividir, por exemplo, um curso de direção defensiva em 15, 20 aulas. São aulas pequenas, onde que a gente vai informar para vocês o conteúdo que vai ser dito na aula, tá? Então hoje nós vamos falar sobre direção defensiva, nós vamos falar sobre direção preventiva, direção corretiva, nós vamos falar sobre os elementos da direção defensiva, vamos falar sobre o comportamento do condutor, né? Causas e efeitos de acidente, vamos falar sobre automatismo, ergonomia e os tipos de manutenção que existem no veículo, tá ok? Então essa é a matéria de hoje. Vamos lá então começar aí com a direção defensiva. O que é direção defensiva? Então direção defensiva, se você for lá no Google e digitar direção defensiva, você vai ver que tem uma grande quantidade de definições, né? Mas eu vou resumir, vou falar para vocês aqui eu acho melhor. Direção defensiva é dirigir de um ponto a outro de modo a evitar acidentes. Então eu saio da minha casa e vou para o trabalho. Então eu tenho que planejar o meu caminho, eu tenho que saber qual os caminhos que vão me dar maior trânsito ou menor trânsito, os horários devido aos horários de pico. Então isso que é planejar, né? Que é fazer a direção defensiva. Eu estou me defendendo das situações de risco que eu posso encontrar no meu caminho. Uma coisa importante para todo o curso de legislação, para todas as aulas que vocês vão assistir, é a gente estar focado em ler a palavra e não só falar ela. Infelizmente o nosso sistema de ensino não nos ensina, né? Não dá ênfase a isso, é a gente entender o significado das palavras. Então, direção defensiva é onde eu me defendo. E a direção defensiva ela tem dois tipos: a preventiva e a corretiva. Então, se a gente olhar pela própria palavra, a gente vai entender a função delas, né? Preventiva é onde que eu pratico uma direção defensiva antes que aconteça um problema. Eu estou me prevenindo. Então, a prevenção, ela vem antes do fato. E a corretiva? Quando é que você usa um corretivo? Que você usa uma borracha, por exemplo, ou aquele branquinho para apagar uma caneta que você escreveu errado. Não é depois que você fez o erro? Então, a direção corretiva, né? Ela não aconteceu o acidente, mas eu fiz uma correção depois que eu tive um erro. Por exemplo, eu entrei numa curva com excesso de velocidade. Aí tive que contornar o carro, ele não saiu nem para a direita nem para a esquerda, mas eu entrei sem controle sobre ele. É uma direção corretiva. Eu estou vindo numa via, por exemplo, e tem uma lombada, e eu não vi a lombada. Por quê? Faltou atenção. Nós vamos ver isso um pouquinho para frente. O que é essa atenção, tá ok? Então isso é uma direção corretiva. Eu deveria estar com atenção para me ter visto a lombada com mais antecedência. Então é muito importante, né, a gente saber ler a palavra. Certa vez eu estava acompanhando os alunos no dia do exame, que a gente sempre acompanha, até para saber dos alunos quais as questões que estão caindo. E um aluno desceu do exame perguntando para mim: João, qual que é a função do para-choque? Eu falei: mas a própria pergunta já te respondeu, né? Se ele soubesse ler a palavra e não simplesmente falar a palavra para-choque, ele ia entender que o para-choque, a função dele é de parar o choque, ou seja, absorver o impacto entre dois veículos, né? De proteção dos ocupantes do veículo. Percebe como a palavra é muito importante, né? Recentemente caiu uma prova, por exemplo, qual é a função da válvula de admissão, né? Então, duas alternativas falavam sobre saída dos gases do motor. Se a pessoa soubesse que admissão significa entrada,
Quando é que você é admitido numa empresa? Quando você sai ou quando você entra? Quando você entra, né? Então, as duas alternativas que falava de saída, a pessoa já teria jogado fora, eliminado e ficado só com as duas alternativas que falava sobre entrada. Você percebe como a chance de acerto aumenta bastante? Antes eu tinha 4 alternativas, joguei 2 fora, fiquei com 2. Então fica mais fácil para mim responder a questão. Então vamos prestar atenção nisso no curso todo, da gente aprender a ler a palavra. Então lá, direção preventiva é aquela onde que eu faço a previsão antes de acontecer o problema. Então vamos lá, ó. Eu dei um exemplo aqui, isso aqui é um cruzamento, né? Então o meu carro está vindo nesse sentido, eu tenho que fazer o que como forma preventiva, né? Na direção defensiva, preventiva, o que ela diz que eu devo fazer? Eu devo diminuir a velocidade, olhar primeiro para o lado esquerdo e depois para o lado direito, mesmo que a preferência seja minha. Tá? Então, quando eu vou passar no cruzamento, o que o motorista deve fazer? Tira o pé do acelerador e passa ele para o freio. Por quê? Se surgir uma situação de perigo, como aqui, ele vai frear mais rápido. Ele vai eliminar uma coisa que chama na direção defensiva, que nós vamos ver em outra aula, não vai ser nessa aula que eu vou detalhar, que chama tempo de reação, que é o tempo que você demora quando você vê uma situação de perigo até que você tire o pé do acelerador e passe ele para o freio. Então o motorista que pratica a direção defensiva, ele vai eliminar o máximo que ele puder esse tempo de reação, porque aí ele vai estar mais seguro, tá ok? Então vamos lá. E a direção corretiva é aquela onde que eu executo ela quando eu já fiz alguma coisa errada. Aconteceu acidente aqui na corretiva? Não aconteceu acidente, mas quem dirige sempre na direção corretiva está mais suscetível a um acidente. Vou dar uma pausinha de um segundinho e já volto. Vamos dar continuidade então. Então nós já vimos a direção defensiva, que eu devo praticar a direção defensiva preventiva, tá ok? Agora nós vamos ver uma coisa importante que se chama elementos da direção defensiva. Tem algumas apostilas que tratam isso como fundamentos da direção defensiva. Então, são fundamentos ou elementos da direção defensiva, tá? São 5. Eu já coloquei 2 aqui, ó, que é o conhecimento. Vou separar aqui do restante, ó. Primeiro deles é o conhecimento. Então, é muito importante que o condutor tenha conhecimento das leis de trânsito. Porque como é que eu posso me defender se eu não tenho conhecimento das leis? Percebe? Então, por isso que é importante você, antes de começar a dirigir, frequentar a autoescola, fazer o curso de legislação, para você adquirir o conhecimento das leis de trânsito. Segundo, atenção. O motorista tem que dirigir com atenção. Lembra que eu falei na direção corretiva lá? Então o condutor está vindo distraído, ouvindo música, às vezes até falando ao celular ou manuseando o celular para digitar alguma coisa, e aí ele não vê a lombada e ele tem que frear bruscamente, praticar uma direção corretiva. Essa direção corretiva é perigosa, ele pode perder o controle do veículo, ir na calçada, atropelar um pedestre, ir para a contramão e pegar um motociclista. Percebe como é importante? Então, a gente ter atenção. Quando eu estou dirigindo, gente, esqueça todos os problemas que você tem na sua vida. Problemas em casa, problemas no trabalho, esquece. A gente tem que entender que dirigir é uma responsabilidade, que dirigir é perigoso. Eu estou envolvendo outras pessoas, né, no trânsito, então eu preciso ter atenção, tá ok? Terceiro, né, é a previsão. Nós já falamos sobre ela aqui, ó, na direção defensiva preventiva. Ó, prevenção, previsão de preventiva. Estou prevendo uma situação de perigo. Então, o motorista que pratica a direção defensiva, ele tem que fazer a previsão. Então, por exemplo, eu estou em casa e eu vou no supermercado fazer uma compra. Se for 5 horas da tarde, que é um horário de pico no centro da cidade, eu vou evitar o centro da cidade, né? E vou por um outro caminho, mesmo que ele seja mais longo, mas eu estou fazendo a previsão até das situações de perigo, né? Então, por exemplo, eu vou prever, ó, tem um cruzamento em tal lugar na minha cidade que já aconteceu muito acidente. Então lá o que eu vou fazer? Vou diminuir a velocidade, redobrar a atenção,
Então essa aqui é a previsão, né? Então a gente não dirige à toa não. Quem já é motorista sabe bem disso, que a pior coisa para o motorista é quando você vai num lugar que você não conhece e tem um passageiro te ensinando o caminho. Aquele negócio, chegou perto da rua, vira aqui, vira ali, à direita, à esquerda, para cá, para lá. Isso é horroroso para o motorista que pratica a direção defensiva, porque ele se sente desprotegido. Ele não fez a previsão que ele está acostumado a fazer. Tá ok? Então esse é o item previsão. Depois o quarto item também importantíssimo, gente. Eu falo para todos os meus alunos, eu tanto dou aula de legislação como também dou aula de rua. Eu dou aula de rua até para isso, para poder sentir isso e poder passar para você que é aluno, né, que vai fazer as aulas de rua. O quarto item, né, é a decisão. Então, o condutor, gente, ele deve ter decisão nas suas atitudes. O examinador, ele nunca vai contestar a sua decisão, desde que você tenha ela. Percebe? Às vezes eu chego com um aluno no cruzamento dessa forma aqui, aí o aluno, ele olha uma vez para a direita, outra para a esquerda, aí ele olha de novo para a direita, olha de novo para a esquerda, chega a fazer isso 4, 5 vezes. O que o examinador percebe? Que você não tem decisão, você não sabe quando você pode fazer as coisas. Ele vai te dar habilitação? Não. Infelizmente não, porque ele sabe que a decisão é importantíssima. Teve um relato de uma aluna dentro da sala de aula, que a prima dela tirou a habilitação, e ela estava indo para a Lagoa da Prata com os pais, que é uma cidade vizinha nossa, e o pai estava no banco da frente, no banco do passageiro, né, na frente com ela, e num certo momento um veículo fez uma ultrapassagem na curva e eles estavam de frente, e ela não teve decisão para sair para o acostamento. Se não fosse o pai puxar o volante e levar o carro para o acostamento, eles teriam tido uma batida frontal. Então você vê como a decisão é importante. Às vezes vocês vão ver que como motorista, a decisão que você tomou, ela se mostrou errada mais para frente, mas não tem problema. O importante é você ter a decisão. Isso é o mais importante de tudo, tá ok? É ter decisão. E o quinto item, né, é a habilidade. Habilidade, ok? O que é habilidade? É a capacidade que eu tenho de desenvolver uma tarefa. E a habilidade, ela só vem com a prática. Não adianta de outra forma, gente. É prática. A habilidade vem com a prática. Tá ok? Então, por isso que você vai fazer aula, não é porque você aprendeu a fazer alguma coisa. Acontece muito isso em autoescola, infelizmente. A pessoa faz 10, 15 aulas e aí ela depois quer deixar as outras 10 aulas para a próxima da banca. Ela não aprendeu a dirigir ainda, ela não ganhou habilidade. Ela pode ter até aprendido a manobra, o instrutor ter passado as manobras para ela, mas ela não adquiriu habilidade ainda. Então, enquanto eu não tenho habilidade, como é que eu ganho habilidade? Praticando, executando, e aí eu ganho habilidade. Então vocês têm que ter em mente isso, gente. Eu preciso desses 5 elementos que a gente colocou aqui para que eu consiga praticar uma direção defensiva de qualidade, para que eu esteja cada dia mais longe de um acidente. Então, João, quem pratica direção defensiva não sofre acidente? Sofre, gente. Não tem como. Às vezes o acidente até é inevitável, tá? Mas eu te digo que quem pratica direção defensiva está mais longe do acidente, mais protegido. 100% de proteção não existe, né? Nem na sua casa você consegue ter 100% de segurança, mesmo que você tenha alarmes e tudo, tem algum momento que você vai ficar vulnerável. O trânsito é a mesma coisa, mas com certeza quem pratica a direção defensiva vai estar mais longe de um acidente, tá ok? Então o vídeo aí, gente, já está dando aí quase 15 minutos, eu até me propus a fazer um outro conteúdo da matéria, que é o comportamento do veículo, do condutor, causa de risco de acidente, automatismo, né? Automatismo, ergonomia, manutenção do veículo, mas o vídeo já ficou num tempo legal, que é de 15 minutos. E a gente conseguiu fechar uma parte da matéria, que é o que é direção defensiva, os tipos de direção defensiva, que é preventiva e corretiva, e os 5 elementos da direção defensiva, que é conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Ok? Então a gente vai ficando por aqui.
dê o seu, no caso desse vídeo eu vou estar passando para vocês, dê o seu ok aí, né? Falou, olha, eu gostei, é isso mesmo, acho que foi muito produtivo, para a gente continuar nesse mesmo sentido, tá ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula.